seja bem-vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Eu quero lembrar você, como sempre, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para você ir deixando aí os seus comentários ao longo do nosso bate-papo de hoje. Bom, na série Todas as Garotas em Mim, as amigas da Mirella, a Dara e a Sabrina super apoiam aí o sonho dela de ser uma influencer, porque esse também é o universo delas. E nós estamos aqui hoje com essas atrizes especiais que fazem essas jovens, a Júlia Zimmer e a Gabriela Borges. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bem. Olha só, enquanto uma é mais patricinha, a outra é da turma do Pega Mas Você Pega. A outra é mais maloqueirazinha, né? A nossa amizade é muito engraçada, né, amiga? Porque é uma amizade completamente oposta. Completamente. Assim. A Dara e a Sabrina, nossas colegas também. Ela é quase minha mãe, entendeu? A Dara é aquela amiga que precisa aterrar a Sabrina, né? Porque a Sabrina é muito aqui, muito... E aí a Dara, ela vem pra aterrar a Sabrina. E é muito engraçado, porque você é zero companheira minha de festa, de balada. Na verdade, eu acho que é uma relação quase de irmãs, assim. Sim. Porque é uma relação que tem muito cuidado, que nem você falou. Muito afeto envolvido. Eu acho que tem justamente essa preocupação, porque a Dara realmente é o oposto da Sabrina. E eu acho que a Dara precisa um pouco da Sabrina pra se divertir, né? Porque às vezes eu acho que a Dara, ela é sempre muito certinha em algumas coisas, né, amiga? Não, assim, amiga, completamente. E é isso, é a amizade oposta complementar. Então, eu te puxo um pouquinho mais pra realidade. Eu divirto ela. Você tá certo. Eu tenho várias amigas que gostam de rir das histórias das outras. Eu rio muito das histórias das minhas amigas. Não, acho que é a mesma coisa, né, São amiga? personalidades diferentes. São bem diferentes, diferentes. assim. É bem que bem lógico legal. que tem as coisas em comum, né? Senão a gente não seria amiga. Não, com certeza, tem, assim. claro. Mas eu acho que essa coisa do complementar é muito uma razão da nossa amizade, né? Com certeza. E, inclusive, uma das coisas em comum que a gente tem, o fato da gente apoiar a Mirella como influencer, cada um por um motivo diferente, né? A Sabrina, porque a Sabrina quer ir pros eventos, porque a Sabrina quer ir pras baladas. E a Dara porque gosta mais mesmo. ligada à questão da moda moda. mesmo. Então, ela dá dicas de moda pra Mirella, dos produtos que estão em alta lá fora. E eu vejo muito que a Dara, ela acaba vivendo o sonho dela junto com a Mirella, assim. Sim. Porque através da Mirella, né? Exatamente, junto com ela, através dela. Porque ela também gosta muito de moda. É o universo que elas gostam, né? Legal. Mas talvez ela possa não achar que ela tem jeito pra ser uma influencer, né? Então, na verdade, eu fiz toda uma construção, né? Eu acho que a Dara, na verdade, talvez ela não tenha a coragem necessária. Ela tem uma falta de cuidado da família dela, assim. Então, eu acho que talvez a falta de apoio tenha gerado o medo, né? O medo dela um bloqueio, pra não ir atrás dos sonhos dela. Porque querendo ou não, a vida de influencer, você tem que estar sempre colocando a cara a tapa, né? Ali na frente, se expor muito, E eu acho que a Dara tem mais essa reserva, assim. Acho que a Dara é mais... Eu acho que ela até se daria muito bem, mas... porque é uma coisa ligada à moda, né? Sim, então ela poderia ser uma influencer de moda, né? De moda, por que não? sim, claro. Mas aí entra muito isso, né? Da projeção na Mirella. Não, amiga... Não sou eu, tem que ser você. Sim. Isso é lindo, mas tem que ser você, amiga. Faz aí o vídeo de moda, de make, com as roupas lindas internacionais. Eu te ajudo. Do backstage então, a gente acompanha. Exatamente, acaba entrando nessa. E antes dessas duas personagens entrarem aí na vida de vocês, eu queria saber como que vocês escolheram esse caminho do teatro. A Gabi é de Minas, eu né? Eu sou mineira, sou de BH. Eu acho que não é nem a gente que escolhe, eu acho que é, tipo, eles que escolhem a gente, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa mais de nascença, sabe? Eu tenho uma história, assim, de músicos na minha família. Então, meu bisavô foi maestro, minha avó era professora de piano no conservatório. A minha tia Celina é cantora gospel. E aí eu vim desse backstage, sabe? De um músico por geração. Então, desde pequenininha, eu sempre amei muito cantar. Eu comecei no canto. E aí eu já entrei em tudo junto, na verdade. Eu fazia balé, jazz. Sempre gostei de fazer muita coisa. Eu era uma criança que fazia tudo, sabe? Aquela coisa... Precisava de muita coisa, que eu era muito energética. Tinha que gastar com alguma coisa, senão meus pais enlouqueciam. Então eu entrei pro coral, comecei a cantar na igreja muito cedo. Fazia teatro na escola, dança na escola, e aí foi evoluindo, participei de um programa de competição, né, de talentos bem conhecido e tal. E aí, a partir disso,
eu descobri esse outro lado, né? Esse lado da câmera, da televisão, que eu amei, assim. Então, Logo novinha. Logo novinha. Com 13 anos foi quando eu, assim, me apaixonei pela câmera. Eu sempre estudei teatro, normal, mas pela câmera mesmo, pra mim foi revolucionário aquilo, e foi a partir dos meus 13 anos, assim, que eu comecei a estudar e focar nisso. Com 13 anos. Com Você 13 falou pra anos. sua mãe, eu quero isso, quero fazer isso. Sim. É uma coisa difícil, né, pros pais entenderem isso. Meu pai é engenheiro, então vem de uma coisa mais tradicional e tal. Mas eu acho que quando eles veem que aquilo é pra você, não tem como muito fugir daquilo, sabe? Mesmo tentando fugir, sempre foi uma coisa que voltava pra mim até quando eu tava afastada, sabe? A minha história é muito parecida com a sua, né, amiga? Sim, a gente sempre comenta. a gente fica assustada, Porque- tanto que a gente é sério? parecida. Porque eu também sempre fui muito ligada às artes e eu também comecei pela música, assim. É. A minha família também tem um histórico, assim, de música. Os meus avós eram coralinos, minha mãe também. Meu tio já teve banda e a minha tia era professora de piano. Então, eu sempre gostei muito, assim, sempre foi uma coisa muito natural, assim. Eu lembro que quando eu era pequena, eu pegava até o limpador de vaso do mercado dos meus pais. E ele era rosa, né? Então eu usava de microfone e ficava lá cantando na frente. Então sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu também tenho umas Aí depois eu histórias assim. comecei a fazer piano com 8 anos. Ah, eu também esqueci disso. E a minha professora de Vocês piano... duas tocam piano? Sim. Ai, que lindo. Sim. Quem? A minha professora de piano, ela me introduziu a um mundo muito lúdico, assim, sabe? Que a gente tinha acesso a musicais famosos, assim, Fantasma da Ópera, Noviça Rebelde, que a gente acabava apresentando nos sarais de fim de ano também. Então foi uma coisa muito, muito legal e muito natural, assim. Aí, junto com o piano, eu comecei a cantar. Minha professora falou, nossa, você tem uma voz tão bonita. O meu foi o oposto. Por que que você Eu não comecei canta? cantando e fui pro piano. Sim. Eu também, eu já cantava em casa, mas profissionalmente, Profissionalmente, assim, sim, de sim, apresentar, foi junto com os sarais de piano, né? Sim. E aí, depois disso, eu comecei a me apresentar, então, nos festivais da região. Fui convidada para participar de uma banda como vocalista. Já fui solista de orquestra. Então, foi tudo muito música, assim, né? E o teatro veio naturalmente. Veio naturalmente. Que nem a Gabi falou, através do colégio. A minha cidade é uma cidade muito pequena. Arroio do Meio tem 20 mil habitantes. Arroio do Meio fica onde? Fica no interior do Rio Grande do Sul. Tá. Então, eu não tinha tantas oportunidades, assim, que nem na minha cidade não tinham professores de teatro. Então, eu tive que procurar na cidade vizinha. A gente tinha peças no fim de ano, mas era uma coisa um pouco mais rasa. Então, para me aprofundar, eu tive que ir para a cidade vizinha. Até que chegou, né, o grande momento de decidir o que fazer na faculdade, né? Esse momento. Ai, que é. Esse momento, é pra o vida momento. de um artista sempre é o momento, E né? é difícil, é complicada. Com certeza. Mas é porque eu sempre vi isso muito como um hobby, né? Tá. Mas Teatro. sempre foi meu sonho, mas era um hobby, né? E meus pais também. Mas como eles acompanharam, assim, me acompanharam desde pequena, foi uma coisa mais fácil, que nem a Gabi falou. Foi mais natural. Então, eu falei pra minha mãe, eu não me vejo fazendo medicina, direito ou alguma faculdade qualquer, assim. Eu quero fazer alguma coisa ligada às artes. Sim. E graças a Deus, assim, a minha mãe me apoiou muito, meus pais me apoiaram muito, assim, a minha família, graças a Deus, eles me deram muita força pra ter forças pra realizar o meu sonho. Então, em 2019, com 17 anos, eu me mudei pro Rio. E foi uma coisa muito... Foi um ano muito intenso, assim, que foi adaptação de colégio, tudo, porque eu nunca tinha mudado de colégio na vida. Você tava no terceiro colegial? Tava no terceiro, fiz o terceiro, então, no Rio. E foi um ano muito intenso, de muitos cursos, workshops, assim, tudo que fazia, que me indicavam, eu fazia. Tudo Eu que sempre fui assim também, Falavam que era bom, que ia agregar, eu fazia. Fiz meu primeiro musical também, que era um sonho. E depois, então, veio a faculdade de direção e as coisas foram surgindo, assim. Até que surgiu a oportunidade pra série. Eu faço faculdade de artes cênicas. De artes cênicas. Mas você chegou a pensar em direito e não fez, é isso? É que a minha mãe é advogada. Tá. E o meu pai meio que queria que eu fizesse medicina. Tá. Então, Que é o que todo pai quer, né? Eu nunca rejeitei completamente, sabe? também não. Mas o meu maior sonho era... Exato. É aquela coisa, tipo, daria pra seguir? Daria. Mas é onde a gente se sentiria mais preenchida, mais viva? Não. E uma faculdade é um processo tão longo, né? Eu fico pensando, medicina ainda, 8 anos pra mais, né? Dependendo...
E aí, como é que você vai fazer isso sem amor, a profissão, né? sim. Chega uma hora que não dá, a gente falando assim, daria pra fazer, daria, mas aí chegar na hora, né, vamos ver. É igual a de gente tantos fala anos. sobre, por exemplo, a carreira de ator, né? É uma carreira demorada, é uma carreira difícil. A gente leva muito mais não do que sim. Não, com certeza. E assim, infelizmente hoje com as redes sociais acaba que vira misturado, tipo, digital Sim. já é ator só pelo fato de ter seguidores É, e tal, né? Isso é uma coisa que deixa... exatamente. Porque foram anos de estudo pra gente Sim. estar aqui, sabe? Então, quando querem misturar a gente, desvaloriza o nosso trabalho, né? Não, com certeza, desvaloriza completamente, assim, a coordenadora do meu curso até fala, Júlia, direção teatral artes cênicas, são 15 vagas por ano, é um curso quase mais concorrido do que medicina, Aham. e as pessoas acabam não valorizando o estudo do ator, né, Porque isso é muito triste pra muito gente. triste, é muito triste. É uma coisa que, até por isso que eu acho que nossos pais, às vezes, têm essa resistência de, caramba, ela vai fazer uma faculdade de música, de artes cênicas, porque a gente sabe que é uma carreira muito difícil aqui no Brasil, que é muito pouco valorizada, Sim. né? É. Principalmente hoje em dia, eu acho que fica cada vez menos, o que é muito triste mesmo. Então, por exemplo, eu fui pra publicidade, eu faço publicidade e propaganda, porque eu sabia que era uma coisa que eu conseguiria encaixar na minha arte, que me ajudaria na minha arte. A minha arte já é a minha essência. Então, o que eu posso fazer? Que eu posso trabalhar num mercado, mas ao mesmo tempo ajudar a Gabriela, sabe? Ter uma graduação. Ter uma graduação no sonho dela, alguma coisa que seja ligado com o que ela gosta. Inclusive, 2 dos nossos diretores, né, o Foguinho e o Hudson, são formados em publicidade também, porque é uma coisa muito ligada. Graças a Deus que Sim. eu arranjei uma coisa bem ligada. Porque sempre Eu foi acho isso. que tem muitas coisas, na verdade, que são ligadas à arte, que nem a É. música. Sim. A música é super ligada à arte também. Eu acho que talvez também por isso vocês já tiveram esse contato tão cedo e já se envolveram com Sim. essa parte, né? Porque assim, é muito difícil aos 3 anos você já saber o que você quer, né? Sim, muito. Eu fiz lembro muito que eu coach com vocacional. até meus 17 eu queria ser médica, assim, a vida Sim, inteira eu aham. falei que eu queria ser médica É. e minha família inteira já até, assim, se programava, né? Que eu ia Exato. bem Parece que tem um cuidar de todo despertar mundo. depois, É. assim, onde você fala, meu Deus, não é isso. Não, em um dia eu simplesmente mudei. Eu falei, eu vou fazer jornalismo. Então, É. é o oposto, É o né? oposto. Não, Enfim. exatamente. Mas é difícil o jovem, né, ter que escolher tão cedo. E quando vocês falam que aos 13 anos vocês já sabiam, né? Talvez essa ligação que vocês já tinham com a música, É. uma coisa foi levando a outra, né? Mas é porque uma coisa puxa muito a outra. É. Quanto mais você vai mergulhando nesse mundo, mais coisa você quer fazer, assim. Eu, por exemplo, eu voltei pra Tragem, quer dizer, entrei pra Tragem, a primeira coisa que eu veio desesperadamente na minha cabeça é que vontade de voltar a dançar. Uma coisa que eu não fazia há anos, sabe? Tipo assim, Sim. que vontade. Porque você vai entrando naquele universo da arte, da música e tal, e você quer ir cada vez mais longe. Até mesmo no audiovisual, assim, a trilha sonora em um filme é tudo, É assim. tudo. Uma trilha sonora, ela pode Sim. fazer um filme ficar mais sensacional ainda Sim. e pode também estragar uma obra, né? dependendo do que Igual falar. a dança é a expressão do corpo. Nós, como atores, a gente precisa... O nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. Então, a gente precisa ter o nosso corpo muito bem estruturado, assim, tipo, saber como se posicionar em câmera pra Sim. tal personagem. Isso, a dança também te ajuda, o teatro te ajuda. Então, Com uma coisa certeza. leva a outra. E eu acho que hoje em dia, cada vez mais, né, existe essa coisa do ator multifacetado. Então, quanto mais coisas você conseguir fazer, conseguir entregar pro personagem, melhor. Porque normalmente tem essas coisas, né, de, precisamos de uma personagem bailarina. E o Precisamos de uma mercado tá personagem, cada dia né? mais concorrido Com com certeza. a internet, com essas coisas. Então, tem cada vez mais gente, o que é lindo, que dá oportunidade pra cada vez mais gente entrar. Isso eu Sim. acho que é uma coisa mágica Com do nosso, certeza. né, do nosso mercado, que é cada vez mais oportunidades, mas ao mesmo tempo, com mais oportunidades, também tem mais concorrência. Então, a gente tem que tentar qual vai ser o nosso destaque, né? Não tem Sim. como mais ser só atriz, eu acho. Exatamente, a gente tem que estar trabalhando sempre, assim, eu acho que a carreira de ator é uma carreira que não tem fim. Não, é. Né? O estudo, né, pra nossa carreira Sim. não tem fim. E se A gente você tem que estar perde- sempre se atualizando. Precisa de prática. Gente, eu mesma, assim, em fase da minha vida onde, sei lá, a escola tava muito puxada ou alguma coisa assim, e eu fazia menos cursos do que o normal, sabe? Eu voltava pros cursos, parecia que eu tinha que começar do zero, sabe? É uma coisa que precisa de estudo
constante. Você precisa estar ali se exercitando, praticando. Com certeza. E vocês fizeram sempre em paralelo, né? Com a Sim, escola, sim, tudo. sim. Na música é muito assim também, né? O piano, se você fica um tempo sem tocar, depois... partitura. Exatamente. Gente, partitura com 8 anos eu sabia ler melhor do que eu leio hoje. Hoje em dia eu vejo, eu tenho que contar. 1, 2, 3, aqui é o dó. 1, 2, 3, aqui é o sol. É tipo isso. Mas aí com a prática você vai lembrando. É porque né? fica a memória, Tem a né? memória. É, então, com a prática você vai lembrando. Tem sim. É que não é fácil também, né? Não é fácil. E Tagem, como que chegou o convite pra vocês fazerem Tagem? É o primeiro trabalho na TV de vocês? Das Não, duas? assim, as duas acho que já tinham feito participações antes. Exatamente. Mas como elenco principal é o meu, tanto o meu quanto da Ju. Que legal. Nosso primeiro trabalho como atriz, como um elenco, parte de um elenco principal, né, amiga? Sim. E na tá Record sendo também é a demais. primeira vez? Sim. Primeira vez. Sim. Uhum. Pra mim, assim, foi uma coisa muito inesperada, assim. Eu tava cursando artes cênicas, né? Tinha acabado de terminar um período. E aí, nesse intervalo, então, veio a oportunidade de fazer o teste. Eu fiz o teste, então, com o Foguinho, a Mônica Teixeira também tava lá. Sim. E foi um teste muito legal, muito gostoso, assim. Eu já tive algumas semelhanças ali com a série, assim, de cara, eu já achei muito legal, assim, sabe? Porque Texto, né? Já, eram exatamente, 2 textos bem legais que a gente passa teve. no Sul e em Gramado, e aí eu fiquei, gente, eu passava todos os meus natais em Gramado com a minha família, então a minha avó fala alemão, assim como a Isis, então... minha avó, minha mãe, eu sou a Mirella da história, né? Porque eu não sei falar. Mas são coisas muito, muito parecidas, assim. Eu fiquei, gente, essa série é tudo. Eu achei muito, muito legal também essa coisa de uma série misturar o contemporâneo com o bíblico. Coisas completamente novas. Nossa, isso que a gente tá diferentes. vivendo foi muito legal. Foi muito legal gravar os dois e ter a oportunidade de viver mais personagens em uma série só. Sim. Né? A gente se divertia muito gravando Exatamente. bíblico. Muito. Assim, foi uma oportunidade em dobro e um desafio em dobro, né? Porque a gente foi, eu fui pelo menos com essa impressão de que o contemporâneo seria muito legal. Muito legal, porque a escola de novo, Não, exatamente, um a escola e as séries americanas, né, que são na escola, vem gente, tudo, né, escola. Mas o bíblico nos surpreendeu muito. Surpreendeu muito. Assim, os figurinos, porque é uma coisa da imaginação da Mirella, né? Então é uma coisa muito lúdica. Lúdica. E aí a gente usa maquiagem, tem tudo, assim, tem esmalte, óculos de sol, tem tudo na série. E aí a gente se divertiu muito A gente quase vestia de princesa, né? Isso era o mais legal, eu acho. Acho que era um lugar bem os figurinos, legal. né? Mas uma curiosidade que eu tenho sobre o teste, que eu nunca vou esquecer, e eu vou contar essa história pra todo mundo. Isso é incrível. Gente, saindo do teste, eu virei pra Maressa e pra Gabi Mag e falei assim, tchau, gente, vejo vocês lá. Só pras duas. A protagonista e a antagonista. Muito legal, né? Tipo, no teste, sem saber de nada, eu virei pras duas e... Numa sala cheia de gente, virei pras duas. E vocês se reencontraram. Sim. Né? Sim. Muito e aí, então, pra você também chegou o convite pra você ir fazer o teste? Sim, você ficou sabendo do teste? Eu também fui fazer o teste através da minha agência e tal. E tipo assim, quando eu cheguei lá, sabe aquele fogo de falar assim, nossa, calma, tem alguma coisa diferente aqui. Tô sentindo um negócio aqui, eu acho que o papel é meu. Mas antes mesmo de entrar, sabe? Eu acho que é uma coisa que o ator tem, de quando ele se sente muito confortável num lugar... Não, exatamente. Né? Facilita muito, até porque eu tava me sentindo em casa já, sabe? Eu entrei lá e falei assim... tô sentindo uma energia aqui. Sim. Aí entrei, fiz e amei, assim. Amei fazer, me diverti fazendo o teste. Foi com Foguinho. Sim. Me diverti muito fazendo o teste. E saí da sala, a Gabi ficou esperando, porque ela tava gravando um filme. Aí ela fez com a minha dupla. Eu esperei elas saírem, dei tchau, me despedi, falei, vejo vocês lá. E, tipo, não é que... Pra mim também foi muito divertido. E o bom é que foi rápido, né? Foi muito rápido. Foi muito rápido. A gente fez o teste... Foi muito legal, assim, ficou com aquela sensação de, tipo, ai, e agora? O que vai acontecer? Não, porque geralmente o processo seletivo é uma coisa mais demorada, exatamente. né? Vocês já tinham feito outros testes pra já. Eu já fiz participei de um negócio que caiu. Foi 9 meses de processo seletivo pra uma novela, passei como antagonista.
a novela caiu. Isso é muito triste. Então, foi muito tempo, assim, esperando uma resposta. Eu não imaginava que a resposta ia sair tão cedo, tão rápido. Foi, tipo, a gente fez e na semana seguinte já tava. Exatamente, E outra, como o elenco foi bem escolhido. Não, a gente comenta isso toda hora, né, amiga? Porque tem características muito parecidas, muito. né? E a gente, como um grupo, a gente funcionou tão bem. Tão bem, assim, eles viraram minha família. A gente morou junto por 5 meses. Sim. E, assim, apesar de conflitinhos que a gente teve, é normal. Mas, assim, um grupo de jovens, né? Um grupo de jovens, né? Como que não vai ter nada? Mas... Apesar disso, a gente sabe que no nosso meio, muitas vezes a gente enfrenta muita competitividade. Não, com certeza. Eu entrei pra série pensando que talvez fosse assim, né? Então, eu entrei, gente, e agora, né? Um monte de jovem pode dar muito bom, pode dar... Muito ou ruim, pode dar né? muito ruim. E teve zero, assim. Foi uma família, todo mundo abraçando o outro, querendo ver o outro crescer. Foi. E Nossa, eu não foi sei mágico. se foi pelo fato da gente morar juntos, mas a gente acabou se ajudando muito, assim, em tudo, sabe? Porque às vezes foi a primeira vez que muitos moraram sozinhos também, né? Então a gente acabou se abraçando muito, se ajudando muito, tanto fora de cena quanto dentro de cena também. Então foi muito legal. Você veio pro Rio novinha, você veio com a sua mãe. Sua mãe e seu pai vieram... Eu vim com a minha mãe. A minha mãe é advogada, então ela conseguiu conciliar a distância com a sócia dela, né? A carreira dela. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas depois disso, ela voltou pro Sul e fica meio... Ela veio me visitar. Então, eu fico sozinha, mas aí ela vem, sabe? Não é tanto tempo, não é um período longo, assim, sabe? Mas morar com eles também não parecia que a gente tava morando sozinho. Não, era... Você veio de Minas pra cá. Eu sou de BH, eu sou de Belo Horizonte. O que acontece? E foi a primeira vez que você também ficou tanto tempo longe, né? Sim, mas eu adaptei super bem, assim, eu acho que eles também, né? Só que o problema é que a gente fica meio dependente um do outro. Que aí a gente se dá tão bem que a gente não quer mais ficar longe do grupo. Total. Aí, assim, a gente ia pra academia... Vamos todo mundo pra academia. Era assim, eu era vizinha dela, agora no final era assim, todo dia de manhã ela batia na minha porta, vamos pra academia. Eu chegava assim, batendo porta por porta no corredor. Tô todo mundo precisando acordado? de uma amiga assim. Não, eu também tava nessa. Ai, não nem fala. Eu sou super assim. Não fala não, porque ela senão... vinha lá me puxar. Gente, eu fiquei tão orgulhosa que teve um dia que a gente foi pro shopping e ela não conseguia nem andar. Gente. Eu me senti assim... Gente, senti ótima. Vocês não têm noção. Eu não conseguia andar mesmo, sabe? De sedentário quando começa a academia. Sim. Eu no shopping não conseguia andar, ficava assim. E ela parava pra se alongar no shopping, porque tava doendo muito. Ai, eu nunca vou esquecer sério, isso. Foi muito bom, muito bom. A gente viveu muitos momentos incríveis, assim. Então, a amizade de vocês foi pra vida real mesmo, pra né? vida Claro, real mesmo, com assim, certeza. Tipo, com certeza. Com certeza. Isso, com certeza. No início a gente nem conseguia se desgrudar, assim, É. era... Todos os dias a gente ia pro quarto conversar. E aí a gente criou uma conexão muito, muito forte. E nos primeiros dias, a coisa mais legal é porque a gente cantava muito junto. Todo mundo literalmente canta, toca, dança. Todo mundo faz tudo, assim. Então, a gente se reunia pra ficar cantando, pra Exatamente. ficar... E era tudo. Muito, era uma coisa legal. muito diferente do que eu tinha vivido, assim. Porque lá em BH... Eu tenho poucos amigos músicos ou coisas assim que têm os mesmos interesses que eu. Então... Tá morando com, sei lá, 15 jovens? 15 jovens com, assim... 16, sei lá. Contando comigo. É verdade, 15. Tipo, que tem os mesmos interesses que eu. E que gostam das mesmas coisas que eu. Chegava a ser insuportável. Porque eu não queria sair dali. Não queria sair dali. Foi muito bacana mesmo. Foi muito legal. Essa coisa da música, assim, também acabou aproximando muita gente. Aproximou muita né? gente, é verdade. Gente, eu sei que vocês são fitness, tô entendendo, mas tem pão de queijo. Quem que é fitness aqui? Não, querida. Não conseguiu, né, converter pro mundo fitness. Eu tô tentando, eu juro. Eu já fui Mas, fitness, tem pão né? de queijo, tem café. E vocês estavam falando também que vocês se identificaram também com os personagens, algumas características. Sim. Então, a Sabrina é um perigo falar que você se identifica com a Sabrina, porque é difícil, né? Mas Ou vai aprender com ela e não vai passar, né? Gente, me assistam pra vocês não passarem o que a Sabrina vai passar, tá bom? Aprendam com os erros de Sabrina. Da Sabrina. Exatamente, eu tô aí pra mostrar pra vocês o que não fazer. Não, e eu tô aqui pra mostrar o que fazer. É isso aí. É tipo isso. Quase isso. É quase isso. Assim, eu com 15 anos, eu amava essa coisa de festa, de multidão, de galera. Gente, eu era a Sabrina.
lógico que não tanto com a Sabrina, porque eu tenho paz, né? Mas, tipo assim, no sentido de achar que experimentar a vida ao máximo aí pra todas as rolês possíveis, sabe? E tá sempre conhecendo gente nova. Eu amava isso, me fazia sentir muito viva. Hoje em dia, a Sabrina me odiaria. É porque eu sou uma pessoa, eu sou a extrovertida mais introspectiva que vocês vão conhecer na vida de vocês. Porque uma hora eu tô muito extrovertida, aí do nada minha bateria social acaba e falei, tchau, gente, eu vou dormir. Era assim, nas festas a gente tava todo mundo junto. Tinha aí tinha hora que eu falava, tchau, gente, vou dormir, preciso ficar sozinha. Aí passava 3 dias no quarto, só dormindo. Verdade. E as pessoas batendo na minha porta. No início, né, amiga? No início você ficava mais... Exato. Enfim. Enfim. Da Dara, eu também tenho algumas coisas em comum. Você tem muito. A moda. A Ju é toda estilosa, pelo amor de Deus. Eu acho que esse gosto pela beleza, né? Pelo belo, eu me identifico muito, assim. Eu não sei se pelo fato... lá no Sul eu usava muita maquiagem, muito salto. Salto também gosto de usar até hoje. Sim. Confesso. Sim. Me arrumo bastante pra sair. Mas... eu sou um pouco mais básica, assim, que a Dara. Eu não sou tão... sim. A Dara é demais, a Dara né? é fashionista. Agora, se tem uma coisa que eu e Sabrina somos completamente diferentes, é que na escola eu ia parecendo uma mendiga com um coque aqui e a Sabrina toda arrumada de salto. Na escola a gente chega chegando, né? A gente chega chegando. Exatamente, a gente chega pra... E eu era o contrário. Eu até tinha uma teoria pras minhas amigas que eu chamava de Adão e Eva, que era sem maquiagem, assim, do jeito que eu nasci. Que era, eu ia sempre pra escola. Natural, do jeito que eu nasci. Do jeito que eu saí do meu útero, eu tava ali na escola. As pessoas, eu falava, se encontrar um amor na escola é pra sempre. Se tiver alguém interessado, é pra sempre. Porque me viu assim, não tem como. E gostou, né? Natural, né? Aí é natural mesmo. Exatamente, é isso aí. Aí é pra vida. E aí vocês, então, passaram no teste, aí começaram aí as preparações pras duas. Como é que foi? Nossa, o processo de preparação de personagem é incrível, assim, sabe? É uma das melhores partes, assim, tipo assim, e eu chorei. Logo no inicinho, na preparação, a gente tinha preparação de corpo com o Leandro, né? Nossas preparações com o Leandro foram incríveis. Assim, porque com a Verinha também, a gente não se conhecia direito, tudo. Com a Verinha também. A gente não se conhecia direito, então foi uma forma também de nos integrarmos como grupo, E né? mesmo tendo pouco tempo essa preparação, assim, eu acho que conseguiu juntar tanto a gente. Eu acho tão importante a preparação pro ator, porque assim, claro, a gente vai, e todo ator ele tem a própria criação do que é o personagem dele. A gente precisa dessa troca, né? Então, muitas coisas que a gente vai construindo em conjunto, a gente vai construindo em conjunto, a gente vai vendo o que funciona. E o que não funciona. E o que não funciona. Eu tenho muito isso que, assim, a gente faz toda uma preparação, né? Uma construção. Quando eu recebi o perfil da Dara, eu já comecei a montar pasta no Pinterest, playlist, né? Playlist, eu tenho a playlist da Sabrina também. E também fiz preparação particular, né, com o meu coach, pra gente criar realmente quem ia ser a Dara, né? E é muito gostoso, é muito legal. Mas quando chega nessa hora da preparação coletiva, a gente vê, assim, o que fica de tudo isso que a gente construiu, né? E o que a gente pode criar mais, né? Total. E eu acho que, assim, por exemplo, a Sabrina é uma personagem que eu me deixava muito aberta de não chegar com alguma coisa muito robotizada, porque a Sabrina é muito espontânea. A Sabrina, como ela é aquela pessoa que ela, né, baladeira, energética, então eu falava assim, gente, se eu criar, antes de entrar em cena, uma coisa muito robotizada, não vai funcionar, não vai ser a Sabrina. O ritmo de gravação é gostoso demais. É muito cansativo, legal, é muito cansativo, legal. claro. Tinha gente em Gramado, então... Não, as viagens pra nós foi uma coisa muito intensa, assim, muito né? intenso. Porque a gente não dormia, né? A gente acordava... ao mesmo tempo que a gente aproveitava, né, pra conhecer os lugares, as coisas de noite. Eu tava só nostálgica, né? Vendo as coisas aqui que eu já tinha... Eu não conhecia, nem Floripa, nem Gramado. Eu já tinha ido, alguns eram novos também, mas foi muito legal ver com o pessoal. E era uma rotina muito intensa, porque a gente conhecia de noite. Assim, tinha dia que a gente acordava 4:30 da manhã pra se arrumar, porque a gente tinha que estar nas locações antes delas abrirem pro público, né? Então, assim, a gente tinha que gravar tudo antes das pessoas conseguirem entrar. Então, a gente acordava muito cedo e era... O Gramado é frio, né? Então, assim, você abria a cortina pra ver se um solzinho ajudava. Não tinha solzinho, não tinha nada. Tava noite e nublado. É aquele momento que se você não tivesse obrigações, você voltaria pra cama e dormiria e falaria, não me acordem hoje. Mas como a gente tinha coisa pra fazer, a gente tinha que levantar,
né, e reagir. 4h30 da manhã. Era bem isso, era muito intenso, mas muito legal. Muito legal, era muito legal. Principalmente porque a gente aproveitou muito pra conhecer mesmo Gramado, dar passeios. Beri de Gramado, a gente te ama, é aquela câmera ali, né? Beijo, Beri! Obrigada, a gente foi pra vários restaurantes legais, conheceu muita coisa boa. Então foi bem intenso mesmo. E aí, quando a gente fala um pouquinho do perfil das duas, como que vocês definem a Dara e a Sabrina? Então, a Dara tem essa coisa de material girl, eu acho. É bem aquela coisa de sofisticação, Luxo. né? Ela é muito, ela é muito dedicada, esforçada. Mas tem essa coisa de patricinha de filme também, assim, ela é muito ligada à moda, fashionista. E muito amiga da Mirella, né? Então, eu acho que é bem isso, assim. Ela é uma menina que ela é um desafio, mas pelo que ela tem por dentro, assim. Às vezes ela nem fala muito sobre as questões internas Acho dela. que a Dara é aquela pessoa que ela corta um pouco do... Tipo assim, de não se mostrar o que tá dentro dela, né? Ela não fala muito sobre o passado dela. Mas as sombras dela, as coisas que ela traz lá, né? por dentro, refletem na personalidade dela, querendo ou não. E eu acho que a Sabrina é o contrário. Acho que a Sabrina, enquanto a Dara não mostra, a Sabrina, na verdade, é assim, ela quer esquecer as sombras dela. Então eu acho que toda essa fuga, porque é uma fuga, né? Da Sabrina tá sempre fora de casa, sempre em alguma festa, sempre em algum lugar, sempre fazendo alguma coisa. Eu acho que é justamente pra fugir dos demônios que ela tem dentro de si, assim, de tipo assim, de não encarar eles, sabe? Sim. Então ela tem que estar sempre com alguém, sempre pulando de um relacionamento rápido pro outro, porque se ela se aprofundar naquilo, aí ela vai conhecer dores, ela vai pensar em coisas que ela não quer pensar. Porque ela é adolescente, ela tem que viver ao máximo, ela tem que experimentar tudo, ela tem que viver intensamente. A Sabrina, ela foge, assim. E eu acho que talvez chegue algum momento onde ela não vai conseguir fugir mais, né? Então isso dela tá pulando de um boy pro outro e tal, é porque realmente ela não quer se aprofundar em alguma coisa, porque ela tem medo do que pode acontecer se ela se aprofundar em alguma coisa, né? Não, eu acho que essas questões todas também vão vir muito à tona nas próximas temporadas. Nas próximas temporadas. Assim, a Sabrina, acho que nas primeiras temporadas ela é até um pouco rasa, vamos dizer assim, sabe? Tipo, superficial, assim. De tipo assim, de só se interessar em festas, em se divertir, em balada, em querer estar sempre com o grupo, em concordar com tudo que o grupo pensa, sabe? Ela é super debochada, assim, super... Só que ao mesmo tempo, ela quer fazer parte daquilo, ela precisa fazer parte daquilo, e ela se sente muito parte daquilo num lugar onde ela nem consegue imaginar estar em outro lugar, sabe? Então, por exemplo, desde o início ela bate de frente em relação a Verônica, aos nerds, que pra ela, eles são, assim, seres quase inferiores. Porque ela não quer nem saber qual que é a realidade deles, sabe? A Sabrina... Eu acho que eles vivem muito no mundo deles. Os populares, no geral, assim. Porque eles foram criados assim. Sim. Então é uma coisa que vem muito de família, assim. Às vezes eu nem acho é que culpa deles. Então, os problemas mesquinhos deles são muito grandes, né? Tipo assim... porque eles não têm problemas reais. Bom, eu acredito que, na verdade... Tipo toda pessoa tem problemas, claro, né? Então, por amiga, exemplo, claro, mas... a Dara é uma pessoa que não mostra. Eu acho que eles não mostram. Não mostram. Eles preferem excluir isso, né? Assim, mas... Porque, por exemplo, a Dara tem muito uma questão com o pai. Que ela perdeu a mãe muito cedo. Isso vai contar mais nas próximas temporadas. Então, o pai dela acaba se envolvendo com mulheres muito jovens, que poderiam ter a idade dela. E acaba não dando a atenção que ele deveria dar pra filha. Então, ela sente muito essa necessidade de ser amada, sabe? E não tem isso. Ela não tem esse amor, esse afeto. Às vezes até por isso cuidado. que ela não vira influencer, né? Porque se você vira influencer e você recebe hate, por exemplo, como é que você vai lidar com isso? E talvez seja um sonho dela também, pelo fato de querer ser amada. Querer ser amada. Mas e se eu não for, sabe? Também Mas tem diz isso. muito, né? O fato do pai dela não... Né, ter, enfim, várias namoradas, né, com idades parecidas, ela não ter, talvez, essa referência familiar, diz muito sobre o perfil dela, né? Eu não sei se vocês notam isso, mas eu noto muito. Nós somos muito reflexo do que a gente vive e a forma como a gente reage a tudo isso. E a gente tá falando de uma jovem, né? Sim. De 17 anos, que... Isso tem um impacto, né, na vida dela.
E quando ela vai pra Gramado, assim, no início ela tá meio assim... Ai, não gosto, prefiro uma viagem internacional, uma coisa pra fora. E quando ela chega, ela se surpreende. Até porque ela vê lá na família Werner, em Gramado, uma coisa que ela não tem. Que é o amor de uma família, né? Que a gente não tem esse exemplo em casa, Não né? tem Chega a ser estranho ver aquilo, assim. O quanto a Isis pega no pé da Mirella, sabe? Enquanto a Isis tenta proteger a Mirella e a gente fica zombando, por exemplo, da Isis e achando que ela tá sendo chata e tal. Mas é porque, assim, a gente não teve esse tipo de cuidado e esse tipo de proteção em casa. Eu também acho que a Sabrina, a relação da Sabrina com os pais não é das melhores, sabe? Sim. Então... É por isso que ela precisa desses refúgios em lugares fora de casa. Por isso que ela tá sempre fugindo de casa, eu acho. Tocando agora no assunto da Isis, eu acho que a Dara talvez vê ela como a diva Isis, né? Como um modelo a ser seguido, porque ela é, né? Ela é sofisticada, ela é estilosa. E ela é um exemplo de cuidado, de carinho também. Uma coisa que ela não teve e que ela admira. Ela é a projeção, né? O que a Mirella tem e que talvez ela gostaria de ter. Não necessariamente, pai, eu não queria que a Mirella tivesse isso. Mas é que, tipo, eu queria também ter uma avó, assim, que fosse legal, jovem, cuidasse de mim, sabe? É muito legal isso, porque ao mesmo tempo que nas nossas construções de personagem, a gente talvez não veja isso como uma inveja, mas... No bíblico, né, na parte bíblica, a Mirella vai ter uma historinha com a gente que vai mostrar aí como se a gente tivesse, sim, essa inveja. Então, as nossas personagens bíblicas têm essa coisa, assim, da competição com a Mirella. Da competição pelo bíblicas, namorado, melhor namorado. Vocês vão ver aí na segunda temporada, vai ser... eu acho que a segunda temporada vai ser muito legal também. Eu tô muito ansiosa pra segunda temporada. Na parte de Ruth. Eu tô muito ansiosa pra segunda temporada. Eu também, vai ter Gramado. Gramado vai ter um monte de coisa legal. Muita coisa boa. E a parte bíblica também tá muito legal. Tá muito legal. Porque é uma coisa mais divertida, assim, ao mesmo tempo que agora essa parte de Dalila tem essa carga um pouco mais densa, mas ao mesmo tempo, né, divertida também. A segunda temporada vai ser mais divertida justamente por essa competiçãozinha entre as adolescentes, assim, pra ver. É uma coisa bem, assim, bem adolescente mesmo, assim, tipo de aquelas... Tipo, Mean Girls, que sempre tem aquela coisa, aquela competiçãozinha, sabe? Das populares. Quem vai ser a mais popular do colégio, né? Essa coisa assim mesmo. E são realidades que a gente vive hoje, né? Vocês são novos. Você tem 18? Eu tenho 19, você eu comecei tem 20, com 18. 20. Vocês têm praticamente a mesma idade, né? Então, eu sou uma geração um pouquinho pra trás, sou mais velha que vocês. Mas na minha fase de adolescência tinha muito isso, né? O grupinho dos populares. E são situações que não mudaram, né? Imagino vocês agora que recém saíram do colegial também deviam ver isso também. E aí os seus conflitos, né? Porque os jovens estão lá na escola e tem os seus estereótipos, né? Quem tá hoje no momento de ensino fundamental, médio, vê isso. Porque tem os seus estereótipos ali. Tem o jovem que é o mais briguento, tem a menina que é a mais bonita, que todo mundo gosta dela. E tem a outra que é a mais tímida, mais quietinha. Sempre tem esses perfis. E quantas coisas acontecem na vida desses jovens, né? Que as pessoas nem imaginam. E a gente, quando é jovem, também, às vezes, nem se dá conta disso, né? Não, exatamente. São muitos conflitos diferentes nos vários universos da Mirella, né? Então, tem vários núcleos diferentes na série. E é muito legal porque na parte bíblica ela meio que escala os personagens dependendo de como ela tá com esses personagens na vida, de como ela lida com eles na vida dela. Então, se é a melhor amiga dela, ela vai colocar, né, o amor da vida dela, Eric, Gustavo. Então tem essa competiçãozinha no bíblico também. E é uma coisa muito legal, né? E também, ao mesmo tempo, ver as diferenças entre esses personagens, né? Porque, ao mesmo tempo, são personagens diferentes, né? Então, ver como a gente pode dar vida ao outro personagem. Então, é isso. É uma oportunidade dupla. É um desafio muito estimulante, assim. E contracenar também com atores diferentes, assim, porque a gente tem o núcleo adulto também. Que é muito legal. Mas na fase bíblica da segunda temporada a gente contracenou, né, com a Adriana Garamboni. Maravilhosa. E foi muito legal, a diva Isis. E nas cenas finais, né, da formatura também, a gente teve uma cena que reuniu todo o elenco. Então, foi muito legal essa troca que a gente teve. E essa troca que a gente teve também fora de cena, porque a gente tava morando lá juntos, né? Então...
tiveram muitas experiências, muitas coisas que foram faladas pra gente, conselhos e até foi muito transformador a gente conviver que nos com ajudaram eles. muito. Com certeza, assim, essa mistura de estar vivendo com várias pessoas muito diferentes, de muitos lugares diferentes, muitas idades diferentes, tá convivendo ali com os diretores, a gente aprendeu muito, não só dentro de cena, mas muito fora também, sabe? Sim. Porque ali virou realmente uma família, porque a gente tomava café junto, a gente almoçava junto, a gente jantava junto, era tudo muito junto. Então, a gente teve muito essa capacidade de, tipo, se aprofundar muito no que é o outro, sabe? E isso, como ator, eu acho muito importante o que a gente fez, sabe? Sim, Que a com gente certeza. desenvolveu uma química muito forte cênica. Né? Isso contribuiu totalmente pra nossa troca boa em cena. Total. E tanto também com os diretores, com a produção, assim, a gente aprendeu muito com todo mundo, sabe? Foi uma escola. Foi muito legal. E quando você fala em troca, né? Eu tava até conversando quando a Garamboni esteve aqui, né? Ela falando sobre essa troca que a série tem mostrado, né? Da avó com a neta, né? E aí dos pais, mostra também uma geração um pouco mais nova, que é a da Melissa, né? Das crianças. E eu vejo assim, né? Hoje em dia, parece que existem barreiras aí nessas comunicações, né? Às vezes o jovem olha pro vô e pra avó, não, totalmente diferente, né? Sim. Ou até mesmo os pais, né? Vem essa geração... Nossa geração tá muito tecnológica, né? E tem pais que não estão... Tem pais que são super antenados. Tem pais que não são. Meus pais não são muito antenados em tecnologia. E às vezes tudo isso vai criando uma barreira na comunicação, né? Entre as gerações. E eu tô achando legal porque a série tem mostrado que é possível e essa troca pode ser muito positiva e deve acontecer. Deve acontecer, com muito, certeza. muito. Vocês veem assim também? Com certeza, assim, eu tô assistindo, assim, espectadora fiel, assim, e é muito legal, porque a gente lê o roteiro, né, e vê como tá ficando, como foi montado, assim, o processo todo. É muito, muito legal mesmo. E a gente vê isso, né, na Isis e no Júlio também, que eles não são tão ligados com as redes sociais. Então eles ficam, o que é isso? O que é ser influencer? Como assim? Eu não tô entendendo, né? E aí tem toda essa coisa de explicar, né, pras pessoas. E eu acho que é até legal pro público que tá assistindo em casa também, né? Se tem pessoas que não conhecem ainda, né? Aprender com a série também. Eu acho que assim, qualquer lugar onde a gente se abra pra poder trocar com o outro é uma experiência muito válida, né? Então, eu acho que a Mirella não tinha isso dentro de casa, né? A gente conseguiu ver mais claramente no núcleo da Mirella, não aprofundou tanto, talvez, tipo, na família da Dara ou minha, mas isso é uma coisa dos jovens, né, do nosso núcleo popular, onde a gente sabe que a relação deles com a família não é a das melhores. Então, talvez, se tanto os pais estivessem mais abertos para conversar e perguntar o que está acontecendo com os filhos, sabe? E querer saber os sentimentos deles, os avós, como no caso da Isis. Ou então os jovens quererem terem espaço para pedir mais conselhos para os pais, talvez muito dessas coisas não estariam acontecendo, sabe? Não, exatamente, são conflitos familiares, assim, acaba que nessa era digital, ao mesmo tempo que é um meio muito bom pra gente se expressar, também é um meio que a gente fica muito alienado à vida real, né? Porque a gente fica muito conectado à internet e às vezes perde, assim, esse contato. Por exemplo, na família da Mirella, a gente vê muito o conflito familiar, né? De não receber a atenção dos pais muito por conta do trabalho, né? Então acaba que ela tem que achar outras maneiras de Sim, e às vezes parece até que a Mirella nem liga, né, pra briga dos pais. Tipo, já é tão acostumada, tanto é que, tipo, se os pais tentam uma aproximação, ela acha até estranho. E quantas vezes a gente não vê isso, sabe? Tipo assim, que aquele modelo que ela tem de relacionamento disfuncional, de pais que só brigam, o quanto aquilo vai influenciar, e ela vai ver aquilo como normal. Então a Isis chega e apresenta pra ela outro mundo, uma coisa assim, de uma relação próxima, onde ela pode confiar na avó pra poder contar os segredos dela e pedir conselhos. E eu acho que aquilo é muito novo. Sim, né? É engraçado, né? Porque a gente perde o contato com o passado, né? Que nem a Isis dá um diário pra Mirella e ela fica, não, diário, coisa ultrapassada, né? Coisa... Ninguém mais escreve em diário. E é uma coisa que a gente fazia muito, né? Quando a gente era pequena. Nossa, muito. Diário, Eu tinha a chave do meu, se alguém pegasse meu diário, que isso. Muito legal. Não, e o escrever é muito bom, né? É muito bom. Além de só digitar e teclar, com certeza. Né? A gente, como duas cantoras, a gente consegue dizer muito bem. Outro dia eu tava conversando com a Gabi Mag, né, que faz a Nicole. Ela postou, assim, um Rios comigo,
da gente brincando, e aí ela ia escrever uma legenda banal, e ela escreveu uma declaração, assim, muito fofa pra mim, do quanto a minha amizade e a dela foi transformadora. E, cara, eu perguntei, caramba, de onde veio isso, assim, sabe? Ela, amiga, eu comecei a escrever e era isso que eu sentia em relação à nossa amizade e saiu natural, sabe? Às vezes a gente nem se permite conectar. A escrita é uma forma muito boa de se conectar com as próprias emoções. Querendo ou não, às vezes com as redes a gente perde um pouco essa coisa da escrita, né? Da escrita emocional, eu acho. Mais vídeo, assim, e tudo mais, porque não tem mais tempo pra ler. Então, você as pessoas vai ficam um pouco interessadas, né? Exatamente. Você vai postar um texto grande, um texto bonito que ninguém você escreveu. Você pensa, mas ninguém vai ler isso. Então, né? Exato. As pessoas hoje em dia estão muito realmente interessadas no visual, né? Tipo assim, fotos, vídeos e tal. Mas às vezes muito pouco interessadas na mensagem ou no conteúdo real que aquela pessoa tem que dar. Se é um conteúdo que é vendável assim pro mercado, então ótimo, seu algoritmo vai estar ótimo. Se é uma coisa que você faz mostrando quem você é, tipo, fazendo um conteúdo sobre o que você gosta, acho difícil as pessoas estarem interessadas nisso. Mas aí vai muito da autenticidade de cada um, né? Se você vai se deixar levar pra isso, ou se você vai continuar sendo... E achar um meio, talvez, de inserir isso que você gosta em uma forma, uma linguagem mais... Sim. Da internet, né? Mais popular, às vezes a gente consegue assim. se adequar também, sabe? Sim. Porque a história da Mirella também mostra muito, né? Na verdade, mostra muito essa questão da vida superficial das redes sociais, né? Então, a gente vê ela postando a foto, tô aqui, tá tudo bem, mas não tá nada bem. Tá péssimo. A família dela não é nada perfeita, nada, como ela posta, né? Exatamente. E que parece uma bizarrice quando você fala, gente, mas é o que acontece. É o que mais acontece. A gente não vê um influencer postando coisas ruins, né? A gente só vê coisa boa. Ou então, hoje em dia as coisas ruins até viralizam, né? Então, tipo assim, usam das coisas ruins pra viralizar. Exatamente. Hoje em dia, a gente tem às vezes até promovem pra ganhar seguidores. A gente tem a questão da cultura do cancelamento, por exemplo. Tem gente que nem se importa de ser cancelado porque vai dar engajamento. Vai dar engajamento, Exatamente. vai dar visualização. A gente tá muito preocupado com isso. Tipo, quantas pessoas eu vou conseguir atingir com isso? Independente se a mensagem for boa ou se a mensagem for ruim, o que vale são os números, né? É muito triste, É muito né? triste isso. Muito triste mesmo, assim. A gente perde, assim... A gente demora a essência um tempo da coisa, né? Exatamente. Pra ver essas coisas e, na verdade, não é uma coisa que acrescenta muito, né? Não é uma coisa profunda. E aí, às vezes, a gente investe tanto em coisas pra se aprofundar nas coisas, tipo, a gente estuda tanto, a gente... Sim. E aí, é uma coisa que deixa até a gente um pouco desmotivado, tipo, caramba, é tanto esforço pra fazer o que eu tô fazendo aqui, e eu sei que eu vou chegar, eu vou expor o meu trabalho, e vai ser muito menos interessante do que uma dancinha, ou, sei lá, alguma coisa que viralize facilmente, sabe? Então... Eu acho que existe muito essa confusão, mas eu acho que não né? se deve deixar nunca levar, sabe? Por esse pensamento, porque... por mais que aparentemente uma dancinha, enfim, eu acho que atrai a curtida, assim. Algo do tipo, eu creio que quem tá lá nas redes sociais e tá, né, a gente fica lá, né, daí você vê um monte de coisa e envolvido com aquilo e não usa daquilo como uma ferramenta, mas sim como, enfim, um meio de se alimentar de todas as formas e acaba sendo influenciado até de forma ruim. Sim. Essa pessoa, no fundo, ela anseia por situações verdadeiras na vida dela. Tanto a que consome e se deixa influenciar, quanto a que publica, né? Sim. E é por isso que eu acho que vale a pena tudo isso, porque a série mostra isso, né? Então, por mais que a Mirella tá lá bombando nas redes sociais, ela anseia por ter pais unidos de verdade, né? Uma família unida de verdade, como tem aquela cena que o Júlio vai cobrar ela pra ela voltar a falar com a Erika, e ela fala, você não... Agora você se interessou. Agora, então, assim, mostra que, assim, né... Eu garanto que ela trocaria tudo aquilo como pra se a ter gente uma não vida, tivesse né? nem dando abertura de espaço, né? Onde, tipo, o pai vai conversar com a filha e a filha, tipo, agora você vai querer conversar comigo? Tipo, perdeu o timing da coisa. A gente começa a se fechar pra tudo que é profundo, né? As relações são tão superficiais que a gente começa a se fechar pra tudo que é profundo. Então, se no Instagram eu vou postar uma foto, eu queria, sei lá, postar essa foto, fazer uma poesia. Mas aí eu sei que, tipo, não vai dar em nada. Aí, às vezes, você desiste de fazer aquilo, e aí você vai se acostumando com o superficial, ao ponto de, às vezes, nem
conseguir se conectar com alguma coisa mais profunda Não, e mais exatamente. verdadeira. Eu acho que essa visão que a Isis traz pra vida da Mirella é justamente isso, né? A conexão com o real, com as coisas que são Importam de genuínas, verdade, né? As coisas assim que... Exatamente, que podem gerar uma conexão real na vida dela. Mostrar que não tem problema ela mostrar também a vida real dela. Né? Então ela começa a mostrar um pouco da vida real dela também. Acho que o grande problema, talvez não só da nossa geração, mas que vem acontecendo aí, é o problema que a gente tem com acesso à vulnerabilidade. Onde a vulnerabilidade é vista como uma coisa fraca, uma sabe? É uma coisa frágil, não é uma força. Sendo que é muito o contrário. Como é que a gente vai se relacionar com qualquer pessoa, seja de amizade, uma troca, qualquer coisa, se a gente não tá sendo vulnerável? Sabe? E hoje em dia a gente usa muitas máscaras que não permitem a gente acessar essa vulnerabilidade. Então, eu acho que é exatamente por isso que as trocas hoje em dia acabam sendo mais superficiais. Porque as pessoas têm medo de ser vulnerável. E é essa coisa da modernidade líquida, né? As coisas são facilmente descartadas hoje em dia. É uma coisa que agora serve pra mim, daqui a pouco eu não quero serve mais. Outra coisa. É o imediatismo, né? O que a Sabrina vive muito, né? Então, assim, a Sabrina, igual eu falei várias vezes aqui já, que essa fuga da Sabrina realmente é porque ela não quer ser vulnerável, ela não quer enfrentar coisas que doem, né? E hoje em dia é muito fácil, porque a internet é um meio onde a gente se distrai. A gente se distrai de muitas coisas que são importantes, a gente vai consumindo, quando a gente vê, caramba, passei 4 horas no celular aqui agora. Sim, não, é um perigo, e nem vi, assim. sabe? Porque a gente gasta e se alimentou muito tempo. do quê, né? Exatamente. Exato. De que forma aquilo Passei contribuiu 4 horas ou não do meu contribuiu, dia né? vendo, sei lá, comida passando no meu feed. Ou seja, você se distrai e aí você não precisa pensar em coisas que te machucam. Você pode simplesmente ignorar um pensamento que dói ou mas uma ele ferida. continua ali. Ele continua ali. Você não lida com as suas próprias Você sombras. para de lidar então, com as coisas, Isso pode ser muito problemático também. bem problemático, bem problemático. Porque é uma fuga do real. Então, as pessoas hoje em dia, infelizmente, acho que muita gente não tá pronta pra lidar com o que é a internet, sabe? Então, igual a Dara tava falando, igual, né, a Ju tava falando, tipo, em relação a Dara, querer viver essa vida de influencer através da Mirella e não ela mesma colocar. Exatamente, é um medo, né? É uma sombra dela, é uma forma de ficar ali, mais na zona de conforto. E não precisar ser vulnerável. Não precisar ser vulnerável, não lidar com a vulnerabilidade dela. Mesmo que a Mirella não seja super vulnerável nas redes sociais, né? Com certeza. Eu acho que... Porque o sonho da Dara maior, eu acho que tá mais ligado à moda, né? Então ela pode vivenciar esse sonho de outras formas. Mas... essa coisa de se expor nas redes sociais seria uma forma dela olhar pra dentro dela também, talvez. Sabe? Eu, por exemplo, eu acredito que a Sabrina, ela nem sabe o que ela quer ao certo, sabe? Ela tá sempre se distraindo tanto que eu acho que ela nem para pra pensar, mas o que eu realmente gosto, o que eu realmente quero, será que isso realmente faz bem pra mim? Será que eu realmente gosto disso que eu tô fazendo? Não, ela só se entope de coisas, de movimentações, de tô sempre em algum lugar, tô sempre aqui, sabe? Super... essa ansiedade de viver tudo, de fazer tudo, que, poxa... eu acho que não tem nem esse tempo sentido. pra parar e pra refletir o que que elas estão vivendo realmente, assim, quem são elas. Essas pessoas que estão comigo, conhecimento, são as pessoas que eu gostaria de estar, esses são os meus amigos de verdade, esses caras que eu me envolvo toda vez que eu saio, será que eu realmente gosto de me envolver com eles? Será que realmente é uma coisa legal pra mim? Será que sair todo final de semana e pra, tipo, todas as festas possíveis e chegar na escola de ressaca, será que isso é realmente legal? É uma forma, assim, de não lidar com as suas feridas internas, né? Porque, por exemplo, a Dara, se ela fosse parar pra pensar, né, em tudo que acontece na vida dela, em relação ao pai, em relação à mãe que faleceu, então ela teria que lidar com muitas coisas, né? Então eu acho que às vezes eles não querem, então eles preferem se alienar a isso e continuar no mundo perfeito deles. Eu acho que principalmente pro jovem que já tem tanta coisa, né? Tipo assim, eu lembro assim, a fase da escola é um lugar onde tanta coisa acontece ao mesmo tempo. Sim. Você vai estar tendo problemas em casa, você vai estar tendo problemas na escola, agora com as redes sociais, você vai estar tendo coisa acontecendo nas redes sociais, que tipo assim, realmente é muito difícil lidar com tudo aquilo. É muito difícil, então é muito fácil você cair nessas fugas. É muito fácil você
querer fugir dessas perguntas essenciais que você tem que fazer, tipo, de quem você é, o que você gosta. Por isso que eu acho que hoje em dia é tão difícil para um jovem, por exemplo, escolher uma faculdade. Pra mim, eu gostava de tudo, sabe? Eu amo biologia, eu amo filosofia, eu amo coisas ligadas ao direito. Então, tipo assim, o que eu vou fazer agora? Tá, mas e agora? Agora é a hora de eu focar em mim, focar em autoconhecimento. Eu acho que foi na pandemia. Não, quando a gente foi obrigado... a gente teve essa conversa onde... Na pandemia, onde a gente foi obrigado a ser trancado em casa, que a gente passa a ter que se encarar, sabe? Ter que olhar pra dentro de si. Ter que olhar pra dentro. Fazer uma mudança interna, até porque o mundo já tava um caos, né? Foi aí que eu mergulhei, assim, em autoconhecimento e eu descobri uma nova Gabriela. Sabe? Eu totalmente também. diferente da Gabriela Foi de 15 anos, que também igual. era totalmente festa, taraná. Eu descobri uma nova Gabriela, sabe? E isso, até pro ator, eu acho essencial. Não, o autoconhecimento é tudo pra um ator. Pra um ator, se você nem se conhece, como é que você vai construir um personagem? O outro, sabe? Se você não sabe nem quais são suas dores, como é que você vai construir as dores do personagem? Como que você vai saber aonde dói, né? Então, pro ator, eu acho que a gente tem que ter tanto o autoconhecimento pra ver quais são as nossas dores, quanto a empatia de olhar pra dor do outro e perceber o que o outro tá sentindo. Porque também não adianta a gente levar o que é nosso pra todo mundo, né? Porque pra cada pessoa vai ser diferente. Com certeza. E a gente vê muito isso, né, na Sabrina, porque ela tem esses relacionamentos rápidos, superficiais, né? Com essa imagem de pega, mas não se apega. Quando, na verdade, assim, eu nem acredito nessa teoria. Exatamente, porque... ela é super vulnerável. Eu vejo, assim, a Dara é uma conselheira da irmã dela, Sabrina. E tem cenas que a gente vai ver nos próximos capítulos. Nos próximos capítulos, que onde... ela fica abalada, assim. Ela não abalada. é de ferro, assim, sabe? Ela é uma adolescente. Apesar dela querer passar essa imagem de ferro, né, amiga? Eu acho que talvez a única personagem em que a Sabrina se sinta confortável pra confiar, talvez no início seja um pouco da Dara, das meninas, onde ela sinta que nunca vai ser traída pelas meninas, porque aquelas são as únicas amigas que ela conhece desde a infância, né? Provavelmente elas estudam juntas a vida inteira. Então, assim, a Dara é o porto seguro da Sabrina. Com certeza. Mas nem ali, a Sabrina consegue ser vulnerável por completo. A Dara tem que tirar a vulnerabilidade dela. Sabe aquela coisa... Ai, você ficou abalado com isso, né? Sim, Não, mas eu fiquei abalada com isso. Não fiquei, não. Só que não, né? Fiquei muito, né? Então, assim, ela foge dessa vulnerabilidade até mesmo pra ela. E aí a gente vai ver na segunda temporada que vai chegar um momento... Tem vezes que ela não tem como fugir. Que ela vai conhecer alguém, ela não vai conseguir fugir, né? sabe? Ela não vai conseguir fugir daquilo, porque chega um momento onde vai jogar tudo na sua cara de uma vez. Foi o que aconteceu comigo na pandemia, assim, tipo, eu tive que ficar presa em casa, então... Todos os meus medos e inseguranças foram jogados em mim de uma vez pra eu aprender. Agora lida. Pra mim foi... Agora você não consegue mais ignorar. Lida com isso. Pra mim foi um processo mais tranquilo, assim, de autoconhecimento na pandemia, né? Foi uma coisa mais... Que eu fui atrás, mas... É um processo muito gostoso. Muito gostoso, depende, assim, é claro. Não, é um processo doloroso. Lidar com as sombras nunca é doloroso. Mas eu acho que é indispensável. Eu acho que hoje em dia a gente tá muito numa cultura do prazer. Tudo que é prazeroso, eu quero. O que não é prazeroso, eu não quero. Sim, então, uma das coisas da Sabrina é isso, assim. A Sabrina não quer fazer nada que não seja prazeroso pra ela. Então, assim, a Sabrina, ela não toma recuperação. Mas, ao mesmo tempo, você vai achar que ela é a aluna mais estudiosa? Não é? Por quê? Porque não é prazeroso pra ela. O que é prazeroso pra ela? Tá sempre em festas, tá sempre com pessoas, se envolvendo com caras. E aí, quando ela viu que aquele cara não tava tão interessado nela, assim, ela já pula pra outro. Sabe? Ela nunca tem aquele tempo de encarar o que aconteceu. É sempre essa cultura do prazer que tem que ser rápida, que tem que ser uma coisa atrás da outra. Então, na segunda temporada, a gente vai conhecer uma Sabrina que ela vai ter que enfrentar coisas que ela nunca quis enfrentar, sabe? Então... É que eu acho que... O que acontece? Eu acho que a Sabrina acaba se apaixonando de verdade. Talvez ela nunca, de fato, tenha chegado a se apaixonar realmente. Não. E aí, quando ela sente aquilo lá, ela sente muito forte, né? É muito baque, forte. Assim, realmente, assim, eu falo que os relacionamentos, eles não são pra trazer felicidade, alegria, amor. Os relacionamentos são pra gente trazer consciência um pro outro. Estar num relacionamento saudável não significa, tipo, você estar com uma pessoa que não vai ativar gatilhos em você. Claro que vai. Você tá se relacionando com alguém, mas tem que ser uma pessoa onde você se sinta segura pra que esses gatilhos sejam resolvidos, sabe? Vamos trabalhar isso juntos. E a Sabrina não tem isso. Não, ela não tem essa segurança pra trabalhar. Ainda mais a pessoa com quem ela se apaixona. Exatamente.
ela se apaixona início, pela pessoa né? sem nem conhecer ele direito, sabe? Pela ideia que ela criou dele na cabeça dela. Porque ele era um cara de aventura também, que movimentava a vida dela. Vocês têm a semelhança. A semelhança, de vocês, sim. né? Então, ela gosta muito daquilo. Tá, mas e as outras áreas? Será que ele supre? Será que a Sabrina consegue alimentar essas coisas sozinhas ou não? Sabe? Então, aí vem a dor dela de tipo, caramba, eu me apaixonei, eu achei uma pessoa extremamente parecida comigo, que consegue lidar com esse meu jeito aventureiro, que sempre precisa de alguma coisa nova. Ele alimenta isso em mim, mas ele não quer ficar comigo? Sabe? Foi a primeira vez, eu acho, que, tipo assim, ela percebeu a dor dela de verdade, assim, de tipo, calma, o que eu tô fazendo? Tipo, desse ciclo vicioso dela de se envolver em relações que não preenchem realmente ela. Então ela precisa pular de um pra outro. Por isso que pega, mas não se apega, né? Uhum. Porque se ela se apegar, aí ferrou. Exatamente. Então, vai vir muita coisa aí das duas, né? Vai vir muita coisa aí das A Dara duas. tenta Sabrina, puxar a Sabrina um pouquinho mais pra consciência, né? Pra ficar um mas- pouquinho mais na linha, mas... Mas a Sabrina Não não dá. quer escutar. O que vocês aprenderam, ou estão aprendendo, né? Com Muita elas coisa. e com a série, de Aham. forma geral. Nossa, muita coisa. Muita coisa, assim, com a série, na verdade, foi uma escola mesmo, né? Então, foi um aprendizado pra mim, tanto pessoal quanto profissional, Uhum. né? Total. Profissionalmente, a gente aprendeu muito e pessoalmente também. O que, Tanto pessoalmente, dentro e fora assim? de cena, assim. Como lidar com o outro, assim. Uhum. Muito, porque a gente viveu uma coisa que foi quase... A gente falava, foi quase um reality show, sabe? É. Porque a gente ficou confinados É, no mesmo hotel, vivendo juntos. Então, a gente aprende muito sobre o outro. é. A gente... Assim, a gente expôs muitas vulnerabilidades, assim, de cada Inseguranças um. nossas. É. Exatamente. Então, a gente foi aprendendo muito uns com os outros. E a Sabrina foi uma professora pra mim, de verdade, assim. A Sabrina me relembrou que é importante sim, às vezes, a gente ser leve. É importante sim a gente se divertir. Agora, como a nova Gabriela, que agora já passou por todas essas coisas, que agora já se conhece, como que a Gabriela gosta de se divertir? Sabe? Então, acho que a Sabrina foi essa professora pra Gabriela olhar pra esse lado dela mais leve, não levar as coisas também, não se levar tão a sério. Sabe aquela coisa de rir de você mesma? Tinha muitos momentos em que a Sabrina fazia coisas ridículas. Ridículas, assim, que depois passava a cena e eu falava assim, nossa, eu fui muito ridícula. Aí eu lembrava, caramba, mas a Sabrina, ela não tem medo de ser ridícula. A Sabrina, ela gosta disso, ela é palhaça mesmo. Se ela for imatura, ela é imatura mesmo, ela assume isso. Então, beleza, então... Sabe, é um lugar meu onde também eu pude me conectar e brincar muito com esse lado imaturo, leve, tanana, tanana. Lógico que tem as suas problemáticas, mas como que eu, Gabriela, né, com a minha consciência, vou me divertir? Vou me permitir, talvez, ser imatura em alguns pontos ou trabalhar nisso? A Dara me ensinou uma coisa muito parecida, assim, na questão da leveza. Porque a Dara, ela tem essa coisa, né, mais de ser certinha, de seguir tudo... Da tudo, seriedade. Exatamente, Uhum. de ter que fazer tudo corretamente. Mas eu acho que vai chegar um ponto também na vida dela que ela vai ver que tudo Além não se disso, trata né? sobre esse mundo material, assim, material girl, assim, material, que ela gosta tanto, que ela tá ali nessa bolha, assim, de coisas mais superficiais. Eu acho que uma hora ela vai ver que não é só isso. Não e é a só Dara, sobre isso. ela é uma E pessoa... enfrentar realmente as feridas dela, assim, as fraquezas dela. Então, eu acho que aprendi muito com ela sobre isso também, sabe? Sobre ter a responsabilidade e não levar esse mundo material pra vida. Como porque a o vida, único, né? A vida é sobre... muito mais do que isso, sabe? Muito mais do que o que você tem, o que você aparenta ser pros outros, sabe? Sim. É sobre o que você sente, o que você realmente vive, né? Não é sobre o material. A Dara, ela é super centrada nela, né? Assim, tipo, aquela coisa... Ela se relaciona com as amigas, mas você vê, por exemplo, ela não tem um interesse romântico na primeira temporada, ou nem procura. Na primeira, nem na segunda, mas sabe, ela nem vir. procura. Então, nas próximas temporadas aí, a gente vai ver uma Dara também que vai conhecer esse lado romântico, né? Que mexe com o nosso emocional. Que até então não precisava tanto mexer com o emocional dela, né? Assim, ela expõe muito do racional dela, É. mas tem uma hora que aquilo vai ser quebrado, né? Vai ser Que quebrado. ela vai ter que expor as fraquezas dela, que ela tem. E ela
sabe que ela tem, mas que não é mostrado. Não é mostrado. Né? Ela guarda mais pra ela. Então, nesse lado, a Sabrina e a Dara são extremamente parecidas. Sim, com certeza, Aonde de não expor as riquezas. É o lado da moeda da outra, sabe? Então, é um extremo ou outro. Porque ela pensa assim, mas não tem a necessidade, né? Eu acho que a Dara, ela se envolveria com alguém quando fosse do interesse dela, que essa pessoa pudesse complementar a vida dela de alguma forma. De alguma forma. O que essa pessoa traria, né, pra ela? Quando aquela pessoa mexesse realmente com ela. E aí mudasse todo o estilo de vida dela, os conceitos que ela tinha estabelecidos até então. E aí vamos ver. Né? E a série tem mostrado essa questão, né, do contemporâneo, dos conflitos dos jovens, dos adultos, né? Sim. E também tem a parte da avó que tá trazendo as histórias bíblicas, mostrando aí que os conflitos são os mesmos. São os mesmos. E como que vocês veem isso? Como vocês acham que as pessoas vão encarar, aprender com esse projeto, com a série? Bom, eu acho que é claro que os tempos mudam, né? A gente vive em tempos diferentes, mas alguns conflitos realmente não mudam. Claro que, tipo, as épocas mudaram, as mentalidades mudaram, mas algumas coisas não mudam, sabe? Então, às vezes, é aquela famosa coisa de, sabe, aprender com os erros do outro. Sabe, tipo, às vezes quando você sabe... Igual, quando você sabe... eu tenho uma amiga que já passou por o mesmo problema que eu. A primeira vez que você menstrua. Quando você tem uma pessoa que já outro, sabe... Né? A gente já viveu isso. E ela pode te ajudar naquilo. Então, você vai ter ali um lugar de segurança. De falar assim, olha, tá bom, eu não sou a única. Exatamente. Eu tenho aonde me apoiar. E no caso da Mirella, as histórias que ela vivencia ali, que ela... tem todo o elenco dela, né? São muito parecidas com o que ela realmente vivencia na vida dela. Então, é uma coisa que complementa muito e que ela tem a oportunidade de aprender, às vezes antes, né, com a história bíblica. Com os erros dos outros. Exatamente, o que ela talvez poderia vir a passar na vida dela. E eu acho que é o que a galera vai aprender também. Sim. Com certeza. Ai, gente, foi um prazer. Por mim, eu continuo falando, mas a Clarissa tá lá. A gente também. Elas têm que voltar, elas têm que... eu se me deixar... Gente, não me dá microfone, não! Não me dá microfone, Então, só pra não. gente encerrar, quem é a Gabi hoje, depois da Sabrina? Eu sei que as novas temporadas virão, né? Depois dessas primeiras. E quem é a Júlia aí, depois de vivenciar a Dara e todo esse projeto? Uma Gabriela totalmente transformada. Assim, totalmente transformada por essa experiência. Eu entrei uma menina de 18 anos que se achava muito madura, assim, sabe? Muito bem resolvida. E a partir do momento onde eu vivo uma personagem, eu saio de mim, eu vou viver outra coisa que às vezes não é meu, né? A gente tem muita capacidade de aprender com aquilo. E então, a Sabrina me transformou completamente, assim, as pessoas, sabe? De balancear os dois lados. Igual a Ju falou, né? De balancear o lado sério, o lado com responsabilidades, que era a Gabriela que veio antes da série, que tava preocupada com estudo, trabalho e carreira, com a Gabriela que fala, olha, não é só sobre isso. As minhas amigas, eu quero ter pra perto de mim, a minha família, eu preciso ter perto de mim. Então, eu reaprendi a me conectar com pessoas de uma forma completamente diferente e me conectar comigo mesma. De viver e tá menos preocupada com o que vão estar achando ou o que não vão estar achando, mas, assim, viver o que eu sinto que é certo, na minha verdade, sabe? Então, acho que é uma Gabriela completamente transformada pela Sabrina, mas também por todo mundo que passou aí pela minha história. E vem muito de Sabrina por aí, né? Vem muito, gente. Vem muita coisa que eu não tô nem pronta pra viver ainda. Mas que a Sabrina vai me colocar aqui bem na cara pra viver. E vai ser mágico viver isso com a Sabrina. Vai ter muita coisa. A Sabrina é uma personagem que movimenta bastante as coisas. Ela não vai deixar jamais a série ficar parada. E eu sei que não vai. Porque a Sabrina, ela é encrenca. A Dara foi um desafio maravilhoso, assim, pra mim. Porque ela me ensinou muita coisa também sobre a vida. Ela me ensinou a ser fiel, assim, às minhas amigas. Porque a Dara é muito fiel às amigas dela. Ela é muito fiel à Sabrina. Ela é fiel à Mirella também. Ao Gustavo, principalmente. E ela me ensinou muito
também a ter esse lado sincero. Porque a Dara é muito sincera, assim, ela tem uma sinceridade extrema, ela fala mesmo. Ela não é people pleaser, né? Tipo assim, que vai falar o que você quer ouvir. Ela vai falar Sim, o que ela acha que ela tem que falar pra você. E ela me ensinou muito nessa questão da sinceridade, não de falar ao ponto de magoar uma pessoa. Mas como falar, mas como falar. E também essa coisa do mundo deles, que é muito artificial, muito material, me ensinou também a ver isso por um outro lado, assim, ver essa coisa de viver a vida realmente sem esse lado material. E foi uma experiência transformadora, assim. A Dara, ela me instigou muito a ser uma atriz cada vez melhor, assim, de trabalhar, de estar nesse processo contínuo, trabalhando cada vez mais. E o elenco todo também me ensinou muito também, sobre, pessoalmente, assim, sobre experiências da vida. Então, se te ensinou tudo isso, imagina a gente, né? Então, vem muito da Dara também, Vem muito da Dara, principalmente nas próximas temporadas. Ai, meninas, foi um prazer, viu? O prazer ter foi vocês nosso. aqui. Muito bom, ó. Aqui. Vocês não tomaram café aqui, mas a gente quer deixar um presente nosso pra vocês tomarem em casa. Quem acompanha, né, o Fora de Série já sabe o que é esse presente, mas sempre temos convidados novos. Ai, que lindo! Amei, gente! Eu amo canecas. E vamos continuar aí acompanhando o Tagem. Sim. Obrigada mais uma vez, meninas. Muito obrigada. E obrigada a você também por ter ficado com a gente até aqui. Já começa a Tagem na Record TV e a gente te espera no próximo episódio. Não percam. Tchau, tchau. Beijo.